O livro de Romanos é cheio, repleto de ensinamentos preciosos. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 8, por exemplo. Que a obra de Deus se faz com gratidão. Nós devemos agradecer a Deus pelas vidas que são alcançadas pelo Evangelho e por aquilo que Deus faz. E precisamos admitir também que tudo o que acontece na obra de Deus, no reino de Deus, acontece mediante, através de Jesus. Lembra do texto? Sem mim, nada podeis fazer. Nesse sentido, o esforço humano é desnecessário. A obra de Deus se faz com alegria, com prazer, com gratidão, com o coração aberto. E à medida que Deus vai sendo glorificado, vai se espalhando pelo mundo a sua obra, o seu poder e a sua graça. Que lição incrível o apóstolo Paulo nos dá em Romanos capítulo 1, versículo 9. Ele dá um testemunho para a gente e uma lição muito prática. O Deus a quem eu sirvo de todo o coração, a quem eu sirvo no meu interior, a quem eu sirvo pregando o Evangelho e também sirvo internamente. Infelizmente, muitas das comunidades de fé ensinam às pessoas que o serviço a Deus tem a ver com trabalho, disposição e ativismo. E elas se enchem de coisas para fazer. Cantam, tocam, pregam, ensinam, trabalham, viajam. Mas nada disso tem resultado frutífero se o serviço não começar internamente. Porque Paulo diz, Deus é minha testemunha. Deus sabe que eu trabalho por fora e trabalho por dentro. Que sirva de lição para nós, para que nenhum de nós caia no erro comum, que às vezes os homens honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. O homem faz os planos, mas a palavra final é de Deus, porque a obra é de Deus. E serve para todo mundo. Todo mundo vai se enquadrar nesse esquema aí. É Deus que manda. Nós apenas servimos ao Senhor. Paulo queria muito ir a Roma. No versículo 13, a gente vai chegar lá já já. Ele vai dizer, muitas vezes eu planejei ir, mas ele só vai se Deus permitir. É um apóstolo incrível, um homem de Deus, mas é um homem e Deus é Deus. Então ele ora, ele suplica, ele pede ao Senhor de forma insistente, paciente e até comovente, para que em algum momento Deus permita que ele vá a Roma visitar os irmãos. Olha que lição incrível. Você que é obreiro, servo, pastor, pregador, missionário, líder, não faça nada, não tome nenhuma decisão sem primeiro consultar ao Senhor, porque se somos servos de Deus, só podemos ir e fazer aquilo que Deus permitir. Senhor, me deixa ir a Roma, por favor, por favor, por favor. Paulo está pedindo, não é o Leclerc não, é Paulo, um grande obreiro, mas ele sabe que não pode fazer nada sem que Deus permita. Uma atitude humilde. Tudo bem que parece que ele está inquieto, né? Não quer dizer que ele está passivo ou que ele está assim conformado, ele está resignado, mas está humilde, pedindo a Deus que o conduza até lá. O que é completamente diferente dessas lideranças que a gente tem hoje. Antropocêntricas, egoístas, arrogantes, soberbas, vaidosas. Gente que diz que fala com Deus, que anda com Deus, que ouve Deus, que é vice-Deus, que é quase a quarta pessoa da Trindade. Não cai nessa não, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A obra de Deus é de Deus. Mas por que Paulo deseja tanto ir a Roma? Para fazer um rebuliço? Para fazer um movimento? Para arrecadar uma super oferta? Para vender livros? Para cantar? Mostrar que sabe? Esbanjar conhecimento? Para criar um grupo político? Quem sabe, hein? Se posicionar contra apóstolos e outros discípulos que querem tirar a posição dele? Não, nada disso. Paulo quer ir a Roma para fortalecer os irmãos. Esse é o centro da ação missionária, da ação pastoral, do trabalho dos obreiros. Foi o que Jesus disse a Pedro, lá no livro de Lucas. Quando você se fortalecer, fortaleça os seus irmãos. Esse é o nosso trabalho. Cantamos, ensinamos, pregamos, trabalhamos para que os nossos irmãos fiquem mais fortes, mais animados e perseverantes até o dia glorioso do encontro com o Senhor Jesus. Por que Paulo quer ir a Roma? Para encorajar os seus irmãos, para ajudar e trabalhar, a fim de que todos eles sejam fortalecidos na fé. Está claro, ele não quer glória, não quer honra, não quer luxo, não quer dinheiro, não quer se posicionar politicamente. Mas acima de tudo, ele diz também que ele quer que o encorajamento seja mútuo. Isso é importante no texto, porque apesar de ser um grande apóstolo, pregador, conhecedor da Escritura, forte, poderoso, sustentado por Deus, ele também é homem, ele também é fraco, ele também está sujeito a dificuldades, ele enfrenta perseguições e tem a sua vocação
questionada. Eu não sei se você já percebeu, mas os melhores obreiros que ensinam, trabalham para Deus, sempre têm a sua vocação questionada. Pregam com autoridade, mas têm o coração fragilizado. Os líderes também precisam de encorajamento. A obra de Deus, que pertence a Deus, se faz com encorajamento. E é por isso que Paulo quer ir a Roma, para encorajar e ser encorajado. Encorajamento mútuo. E por quê? Por que ele não tem um discurso coaching, motivacional, corporativo, vencedor, vingador? Porque não é assim que funciona. A obra de Deus. E através dos tempos, em toda a história, Deus usa homens e mulheres frágeis, fracos, como Gideão, Sansão, como Ana, Esther, Samuel, Davi, Pedro, Paulo, Timóteo, Tito, Jeremias, gente que se sente fraca, frágil, incapaz, inapta. E desses corações cheios de sofrimento e angústia sai a verdadeira adoração e o serviço verdadeiro ao Senhor. Por fim, Paulo deseja ardentemente estar com os irmãos, não apenas porque os ama, ou porque precisa encorajar e receber encorajamento, mas porque esse é o cerne da sua vocação. Ele se sente devedor, do tipo assim: como pode? Eu já fui a tantos lugares e não fui aí ainda. Eu tenho que ir aí, tenho que compartilhar, tenho que ensinar o que aprendi, tenho que dar o meu testemunho, tenho que pregar o evangelho para vocês. Não importa de que etnia vocês são, de que língua, de que cultura, quem são os habitantes da cidade, eu preciso estar aí. Ele tem uma consciência missional, vocacional. E ele não pode parar. Quem foi chamado por Deus, quem foi vocacionado por Deus, no seu coração arde o fogo do Espírito. Então, o verdadeiro vocacionado se sente devedor e vai, trabalha até o fim.